Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alberto Almeida e eu estou aqui para apresentar o produto da nossa empresa IBAP para o edital de inovação do Sebrae. E o tema da nossa palestra é Vendas 360, Estratégias Integradas de Marketing e Vendas. Bem, eu sou graduado em Administração de Empresas pela Católica desde 2005. Também sou especialista em gestão de pessoas, com ênfase em gestão por competências, pela UFBA desde 2018. Também sou consultor e instrutor. O conteúdo programático do nosso material, ele é formado por 7 tópicos. São mapeamento do cliente ideal, neurovendas e persuasão cerebral, storytelling, vendas omnichannel, gamificação das vendas, inteligência artificial e vendas preditivas e vendas sociais. Eu vou estar explicando aqui bem detalhadamente para que fique bem fixado. A metodologia dessa palestra ela será bem interativa e participativa, com exemplos práticos, dinâmicas de grupo. Também vamos contar com simulações e roleplays. Para quê? Para que esse conteúdo fique bem fixado na mente do participante. A gente traz aqui no início da nossa apresentação os dados de 2022, que o varejo global do mundo todo faturou 28,8 trilhões de dólares e o e-commerce global em torno de 5,7 trilhões. Quer dizer o quê? Que 19,8% da receita global do varejo em 2022 foi vendas online. E o que é que a gente espera? A gente espera que 20,8% das compras globais no varejo ocorram online, isso em 2023. Essa pesquisa foi de 2022. Qual foi a receita do Brasil em 2022 do varejo? Faturou 1,7 trilhões de reais. Desses 1,7 trilhões, 170 bilhões foi de vendas online, e-commerce, que equivale a 10,1%. E aqui a gente agora vai falar sobre o conteúdo programático mesmo, propriamente dito. A gente vai falar sobre mapeamento do cliente, persona versus público-alvo. São correlatos, mas são coisas distintas, porque persona é algo mais específico. A gente precisa ter um consumidor ideal, por exemplo, do sexo masculino, 40 anos, ele trabalha, ele é, por exemplo, servidor público, quais são os hábitos dele? A gente precisa convencer ele bastante para que a gente possa oferecer o produto da melhor forma, não só oferecer o produto, como também as nossas campanhas de marketing, poderem conversar melhor com esse consumidor ideal. Já o público-alvo, ele tem uma definição muito mais ampla. A gente não fala sobre hábitos. Por exemplo, gerentes de marketing entre 30 e 45 anos, trabalham em grandes empresas, então, como vocês podem ver, ele é mais amplo. Para a gente vender mais, a gente precisa conhecer o nosso produto. Eu tenho uma frase de Philip Kotler que diz o seguinte: marketing é entender para atender. Como é que eu vou atender as necessidades e desejos do meu cliente se eu não conheço ele? Por esse motivo, a gente precisa conhecer ele a fundo. Como eu já falei, hábitos de trabalho, onde ele frequenta, se ele gosta de ir para o teatro, se ele gosta de ir para o restaurante. Feito isso, a gente pode vender melhor para ele com a comunicação assertiva. A gente vai poder atrair a atenção dele com mais efetividade. Também vamos falar de neurovendas e suas aplicações. Por quê? Porque a gente deve conhecer o comportamento do consumidor e como ele toma as decisões de compra. Como é baseada essas decisões de compra desse consumidor? Quando ele compra, aonde ele compra, a gente precisa entender para daí a gente também saber aonde oferecer esses produtos. Então, por isso que é importante a gente aplicar a neurociência e entender o comportamento ainda mais do seu consumidor. Vamos também falar no nosso produto de storytelling, que é a arte de vender através da história. Quando a gente conta uma história, a gente conecta muito mais. Além de prender a atenção do nosso cliente, a gente consegue fazer um rapport, que é essa conexão. A gente fala, por exemplo, esse óculos, vamos dar um exemplo, que essa armação ela é inquebrável, que é uma armação que a gente exportou dos Estados Unidos, então por isso é de uma qualidade imensa e foi feita lá no estado, que as pessoas que trabalham nesse óculos são uma empresa familiar feita à mão.
Então, isso conecta as pessoas. Então, quanto mais você conta histórias, mais você vende. Não é só listar os benefícios do produto. Ele não está... o cliente não está interessado só nisso. Ele quer saber o que está por trás dessa marca. O que está por trás desse produto. Então, por isso, a gente tem que contar boas histórias. Vendas omnichannel. A gente precisa estar preparado para esse novo cliente. Só para você ter uma ideia, hoje, 80% em média das pessoas usam redes sociais e em torno de 93% usam o chat, usam, por exemplo, aplicativos como o WhatsApp. Então, a gente tem que estar em vários canais. Só para dar um exemplo bem prático aqui de vendas omnichannel, é assim, o cliente, primeiro ele pesquisa no site o produto, aí logo após ele vai para a loja física para provar esse produto, pode ser um sapato, um tênis, ele vai lá e faz a prova desse material, ele bota no pé, ele vê se é confortável, e ele sai dessa loja e finaliza a compra no aplicativo da empresa, por exemplo, no aplicativo móvel da empresa, no celular, em casa. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter vários canais e que eles conversem entre si para atender melhor esse cliente. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Gamificação das vendas. O que é que a gente vai trazer com isso? A gente vai trazer inovação para o setor de vendas, porque a gente vai aumentar a produtividade. A gente pode, por exemplo, fazer rankings de quem vende mais. A gente pode desenvolver tarefas em grupos. E também a gente pode trazer essa gamificação até em aplicativos para a área de vendas, para a gente ter uma conectividade maior, uma interatividade maior, e com isso aumentar a produtividade. Vamos falar também no nosso produto da inteligência artificial e das vendas preditivas. Como é o impacto dessa inteligência artificial? A gente precisa analisar esses dados e com isso ter insights. E quando a gente conhece e usa o algoritmo, a gente vai mais de forma assertiva. A gente vai ter experiência de compras imersivas. E essas vendas preditivas, o que é? É a gente antecipar o comportamento do consumidor. A gente saber o que ele quer, inclusive até mandar. A Netshoes, por exemplo, fez uma campanha que mandou. Agora, isso tem que ter todo baseado também nas regras do país. Por exemplo, o cliente, ele recebe em casa e ele aceita se ele quiser esse presente. Você está antecipando a necessidade dele. Vamos falar de óculos. O cliente da ótica, ele usa sempre aquele óculos. Você está acompanhando ali a receita dele, está acompanhando o que venceu. Você pode mandar para casa dele já o óculos da forma que ele quer, mas ele aceita se ele quiser. E todo o custo fica da empresa. Essa é uma nova tendência que a gente pode abordar e é uma inovação também no nosso produto. E vendas sociais. A gente precisa ter presença marcante nas redes sociais. Por exemplo, a sua empresa conversa com um público mais jovem, se for uma empresa de roupa, por exemplo, é importante a gente ter um TikTok, Instagram, com certeza, WhatsApp, mais ainda. Mas a gente precisa ter essa presença online marcante e levar conteúdo inovador e também conteúdo de qualidade, que as pessoas possam estar buscando sempre esse conteúdo e também buscando esses produtos. Então, a gente faz a integração, né, com todas as redes sociais, Instagram, WhatsApp, e a gente também analisa mais métricas. A gente, por exemplo, analisa o custo por clique, a gente tem as métricas melhor para poder tomar melhores decisões. Então, esse é o nosso produto apresentado para o edital de inovação do Sebrae, e eu deixo aqui no final. O sucesso se alcança pelo poder, e só chega ao poder por meio de conhecimento organizado, inteligentemente direcionado, do pensador Napoleão Hill. Muito obrigado e espero ver vocês em breve.